Nós estamos de volta aqui com mais um bate-papo, nosso podcast. Agora nós estamos recebendo aqui no terceiro Fórum Regional de Diversificação Econômica o Anselmo Bus, da Inovatis. O Anselmo esteve no ano passado falando sobre identificação geográfica, participou inclusive, né, de um momento com os participantes, teve uma roda de conversa, de identificação geográfica, e hoje está de volta para trazer mais informações e já alguns resultados do encontro do ano passado, Anselmo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar de volta, né, agora no terceiro fórum, né, e já chegar com essa pegada, né, de resultado mesmo. Então, hoje nós fizemos, acho que foram dois grandes resultados. Eu acho que hoje consolidou um pouco a questão do movimento IGMG, né, que foi idealizado lá no segundo fórum, né. Então, hoje ele parece que está mais, né, consolidado, assim, e com essa grande notícia aí que a Samarco nos deu, foi uma surpresa, inclusive, que aceleraram um processo aí para poder apoiar duas novas indicações geográficas aqui em Minas Gerais, sendo uma em cada município de atuação delas aqui na região, né, dos municípios mineradores. Bacana, né? Região ali de Ouro Preto e de Mariana, né? E eu vi que você estava apresentando no painel, né, aquelas identificações geográficas discutidas no ano passado, e o estudo não parou por aí. E você identificou, por exemplo, que tem uma cidade que pode perder, né, uma de suas identificações geográficas, que é a questão, não me lembro o município, que tem lá a goiabada, né? Que está enfraquecendo a questão da produção e da mão de obra também. Ou seja, é um enfraquecimento porque as novas gerações não estão dando sequência àquilo. Exatamente. A gente teve a oportunidade de visitar, né, São Bartolomeu, lá em Ouro Preto, né, que é um lugar maravilhoso, né, muito bonito, e com uma fama muito grande em relação à produção de goiabada cascão. Mas aí, assim, a gente estando lá de uma forma despretensiosa, mas eles nos falaram sobre a tradição de fazer a goiabada lá, muito antiga, né, enraizada na cultura deles, só que estão sofrendo hoje com a concorrência, né, por talvez uma estratégia de não apropriar, né, alguns outros valores que eles têm. A gente falou hoje na nossa palestra aqui sobre o quanto é importante comunicar para o consumidor aqueles valores intangíveis, aquilo que ele não pega na mão, ele não sente, né, o gosto e tal, que é a história, né, que são as pessoas que estão por trás. Então o lugar tem uma história maravilhosa e pela concorrência, né, de uma goiabada comum, eles acabaram tendo que também baixar um pouco a qualidade para poder competir com o preço de mercado de um produto que é sensacional. Então, se algo não for feito em breve, né, pode ser que a região não se sustente na produção desse produto, que é uma tradição, né, sei lá de quantos anos daquele local, né? Bem, nós temos alguns princípios, né, que mostram que assim, a pessoa às vezes viaja, ou às vezes ela compra um produto para viver experiências. E você já com essa visão diferenciada, né, dessa identificação geográfica de vários locais que você trabalha, que você identifica, o que mais te surpreendeu até hoje? Ah, são muitos, você até me pegou, essa pergunta é boa. Lembra aí de umas duas, por exemplo, assim, Aham. que, poxa, era inimaginável, mas assim, aquela cidade conseguiu ter essa identificação geográfica que, assim, encantou, logo Aham. do primeiro contato. O Socol que eu trouxe como exemplo hoje, eu acredito que atende o que você falou, porque o Socol tem uma história muito linda, né, da imigração italiana lá no Espírito Santo, né, que eles procuraram as terras mais altas, mais frias, né, semelhante a da onde eles tinham vindo, né, da Itália, e lá sem a ausência de eletricidade na época, né, com a ausência de eletricidade e, né, geladeira não tinha e tal, eles criavam os porcos e tentavam aproveitar o máximo do porco. Então, faziam linguiça, faziam carne na lata, faziam torresmo. E da parte melhor do porco, eles faziam o ossocolo, que é como se chamava na Itália. Só que aportuguesado ficou como socol. E esse produto, né, ficou como uma tradição das melhores famílias,
normalmente a própria família consumir. Mas um ou outro produtor começou a ver que isso poderia ter um apelo comercial. E depois do impulso da indicação geográfica, então houve um crescimento muito grande de outras empresas, de mais empresas que envolveram sucessão familiar, né, 100%, e hoje é um produto muito icônico do Espírito Santo. E já digo que se você for ao Espírito Santo e não comer o socó, é capaz de, como não comer a muqueca capixaba, é capaz de você não ter ido ao Espírito Santo de tão bacana que o socó se tornou. Então, se alguém não tivesse cuidado disso lá, preservado essa tradição, deixado ela cair, né, na questão normal, porque, né, ele é um produto que dá muito trabalho, talvez nós tínhamos perdido uma iguaria fantástica, hoje referência lá do Espírito Santo. E o outro, você me pediu 2 casos, um dos que eu acho mais icônico do meu trabalho é o pirarucu de Mamirauá, que é um pirarucu manejado, ele não é um pirarucu criado em cativeiro, que fica no interior do Amazonas, muito próximo ali da cidade de Tefé, que é uma reserva chamada Mamirauá, que é gigante, gigante, deve ter muito mais do que a extensão do meu estado. E lá os pescadores eles fazem o manejo do pirarucu. Então, como lá tem cheias e vazantes no rio, existe também os lagos perenes, grandes lagos que são perenes, e ali o pirarucu fica. E na época da cheia ele sai, acasala, volta para lá, ele territorialista e volta para o lugar dele. E nesse momento os comunitários fazem a contagem do pirarucu. Eles se posicionam de acordo com o tamanho do lago, se posicionam estrategicamente e contam o pirarucu na hora que ele sobe para respirar. Então eles têm um método empírico que é muito mais preciso do que, por exemplo, um sonar, né? Porque ele consegue saber muito bem quantos peixes tem naquele lago, se são adultos ou não, e assim por diante. Esse método empírico se tornou um método científico testado pelo Instituto Mamirauá. E hoje é uma indicação geográfica, né, o pirarucu de Mamirauá, de um peixe protegido, de comunitários dentro da Amazônia, com todo esse apelo aí que a gente acabou de falar. Que legal, hein? Que legal. Estar presente no fórum, bater um papo, trocar informações e ver que já temos aí muitas empresas já adotando iniciativas voltadas, inclusive, para essa identificação geográfica. Você é do Espírito Santo, que tem lá muitos potenciais também. E a nossa região, que tem um turismo, que tem gastronomia, que tem artesanato, né? Ou seja, tem uma riqueza ímpar a nossa região. Você acredita, você observa até pelas trocas de informações de hoje aqui, que do ano passado para esse ano já teve uma maturação sobre a importância de ter essa identificação geográfica, ou ainda temos muito que caminhar? Não, temos que caminhar sim, mas houve uma evolução muito grande. O fórum, eu acho que ele, né, eu destacaria a ação que o Sebrae tem, né, que, né, não se discute a nível de Brasil e aqui em Minas também, mas o que o fórum trouxe, a proposta do fórum, com essa questão de envolver as associações comerciais via Federaminas. Então, quer dizer, nós temos aqui dentro desse auditório hoje vários empreendedores de um setor que eles podem ser, inclusive, consumidores, podem estar comercializando o produto daqueles produtores dali. Então, a gente fazer eles enxergarem esse potencial, que eu achei que esse é o grande diferencial desse modelo que foi adotado, sabe? Então, assim, nós pensávamos um pouco fora da caixinha. Nós não estamos lidando necessariamente com os diretamente interessados, que são os produtores. Eles são, né, são envolvidos, obviamente, mas o fórum, com a sua personalidade, ele está trazendo empresários que podem ser divulgadores, fomentadores e comercializar os próprios produtos ou consumir os produtos nos seus hotéis, nos seus restaurantes e tal. O crescimento foi muito grande. Eu não duvido que Minas seja a grande potência brasileira de indicações geográficas. Por tudo, não é por estar aqui, tá? Mas pelo tamanho do estado de Minas Gerais, pela multiplicidade de fatores naturais, de fatores humanos, de tradições. Então, assim, a gastronomia que é muito enraizada. Então, acho que o Minas, sem dúvida nenhuma, tem tudo para ser uma França, né, em relação com as suas, né, no determinado tempo, com essa questão das indicações geográficas.
Conversamos com o Anselmo Bus, obrigado Anselmo, da Inovatis, e ele está fazendo esse debate muito bacana aqui sobre identificação geográfica e os potenciais de nossa terra. Falou aqui do Amazonas, né, falando de Minas, falando do Espírito Santo, enfim. Como que o nosso Brasil é rico, né, mas tem que aumentar esta visão para essa identificação geográfica. Nós temos muitos potenciais que às vezes não são vistos como deveriam ser vistos. Estão aí e precisam ser explorados, maturados, para a gente ter resultados cada vez melhores. Então, as oportunidades estão aí, com certeza. E você pode acompanhar nosso bate-papo aqui no podcast do terceiro Fórum de Diversificação Econômica. Pode acompanhar pelas redes da Federaminas e, é claro, também pelas redes do Fórum de Diversificação Econômica, que tem toda a cobertura completa nos mínimos detalhes para você.